Entrevista de hoje no programa Troca de Ideias, recebemos no estúdio da Rádio Independente a veterinária Mona Lisa Ledur, falar sobre os principais cuidados com os pets, em especial, é claro, no verão, e também a evolução aí da convivência entre humanos e animais de estimação. Será que eles falam ou não falam? A Traude mandou um vídeo comprovando que ela pelo menos conversa e eles comunicam. Existe uma comunicação ali, né? Mas aí eles falarem, claro, isso é uma brincadeira que a gente está fazendo, mas é a forma que eles têm de se comunicar, que às vezes até parece que é uma fala. Bom dia, Mona Lisa, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Vamos lá, então. Vamos começar com essa discussão, essa conversa gostosa aí, né? A questão dos animais conversarem ou não. Muito bem. Quero começar já com uma pergunta pessoal. Quantos animais de estimação tu tem? Atualmente, 2. 2. Atualmente. Cachorro ou gato? Cachorro. 2 cãezinhos? 2 cães. Isso. Quais são os nomes? A Bia e o Bob. Já que a gente está falando em assuntos pessoais aqui, a Mona Lisa, ela é a doutora, a médica, a veterinária, como eu vou dizer? Eu sempre chamo de anja, de guardiã, enfim, né? São vários adjetivos aí para Mona Lisa, que ela cuida dos meus, né? Cuidou do Manolo, que viveu durante 20 anos, né? O meu cachorrinho. E cuida do Jack, que tem 9, né? Vai fazer 10 já. E a Mona Lisa sempre cuida muito bem, inclusive. Que legal. Então eu tenho esse relato aí do trabalho da Mona Lisa, que é de quanto tempo, Mona Lisa? Vamos começar, acho que vamos antes das perguntas até falar sobre isso. Eu já estou trabalhando há 23 para 24 anos aqui em Lajeado, né? Então desde que eu me formei, eu vim para cá e comecei a trabalhar e não parei mais. As coisas mudaram muito ao longo desse período, né? Quando a gente começou, eu fui a 5ª clínica veterinária da cidade. Atualmente nós somos mais de 40 profissionais trabalhando. Então, essa mudança gera, né, mudanças em consequência de tudo isso. Então, é muito bom poder trabalhar todo esse tempo e ter visto coisas muito positivas acontecendo. A gente cada vez menos tem visto, né, apesar de ter notícias disso, de maus tratos aos animais, eu acho que as pessoas estão mais conscientes a respeito disso. E os animais vivendo mais é um sinal de que as pessoas estão cuidando desses animais, estão tendo cuidados com eles, tanto na questão alimentar, quanto na questão de saúde, quanto realmente ao levar ao veterinário para ver se esse animal está bem, se precisa de alguma coisa e se antecipar a algum problema de saúde, né? Porque quanto antes a gente trata um problema, menor ele fica. Não quer dizer que ele vai inexistir, a gente consegue dar qualidade de vida para os animais hoje em dia, e por muitos anos. Então, isso é uma coisa muito positiva e acho que todos os colegas podem, né, confirmar isso, que cada vez mais o interesse das pessoas em cuidar bem dos animaizinhos. Tem crescido muito e as perspectivas falam em um crescimento de 12% no mercado pet para 2024, ou seja, além de ter um cuidado maior das pessoas, também um negócio que, tanto na questão de acessórios, enfim, acaba também evoluindo nesse sentido. Recentemente a gente teve matéria aqui falando também de hotéis para os animais nesse período de férias, ou seja, é um mercado que vem crescendo bastante. E acho que vai continuar crescendo, né? Cada vez mais a gente lê sobre as pessoas que não querem ter filhos e no lugar dos filhos tem bichos, né? Animaizinhos de estimação, seja cão, gato ou qualquer outro animal de estimação. E isso tem sido uma crescente, né? Não só no Brasil como no mundo todo. Então é um mercado que está sempre expandindo e a gente percebe isso no nosso dia a dia. Quais são os principais benefícios de ter um pet em casa? Acredito que a primeira coisa é o prazer que a gente tem em ter um bichinho ali recebendo a gente todos os dias. Porque quando esse animal é bem tratado, é bem cuidado, ele é nosso companheiro, ele é nosso parceiro de vida, né? E faz parte das famílias. Hoje em dia os animais não estão mais da porta para fora de casa, eles estão da porta para dentro. Os animais participam da nossa rotina diária. Eles entendem quando a gente não está se sentindo bem, eles sabem quando alguma coisa está errada na casa ou na família, eles percebem a ausência de alguma pessoa na casa. Então, todo esse sentimento, toda essa troca que existe entre os animais e as pessoas, eu acho que é isso que é tão gratificante para nós termos os animais. A gente falava, inclusive, antes aqui da entrevista, que pelo tempo que tu já trabalha nessa área, que tu também acompanhou essa mudança de comportamentos, né? Lá no início da tua carreira era uma forma como as pessoas lidavam com os seus animais ali. E hoje em dia, claro, né? Passou por toda uma transformação.
Como eu comentei agora há pouco, né? Hoje em dia os animais fazem parte da família. Um tempo atrás lá, quando eu me formei, isso não era uma realidade assim muito frequente. Hoje em dia é quase difícil a gente conseguir separar a família do animalzinho de estimação, né? Tanto que tem essa questão dos hotéis, essa questão da busca por acessórios cada vez mais interessantes e coisas que facilitem a vida dos animais pela necessidade que eu acho que as pessoas perceberam de dar o bem-estar para esse animal, de quererem ver esse animal bem, porque ele traz muito bem-estar para a gente. Quais as principais necessidades? A gente fala muito do conforto, de ter esperto, enfim, né, de deixar o mais confortável possível, mas necessidade básica mesmo. E aí a gente já entra nessa questão do cuidado no verão, em especial, para que eles tenham uma vida saudável, não somente o conforto em si, mas saudáveis. Para a saúde do animal, uma boa alimentação, né? E água. No verão, a gente não pode privar o animal de água e sombra em nenhum momento. Se esse animal, às vezes, quer pegar um solzinho por causa de vitamina D e o animal gosta de pegar um pouco de sol, são alguns momentos. Não que esse animal seja obrigado a ficar exposto, né, a um sol, um dia quente, ou mesmo uma casinha que, às vezes, tem uma cobertura muito fininha, uma telha de zinco que aquece essa casinha dentro, esse animal vai passar por problemas de saúde, né? Então, a gente tenta dar esse bem-estar tanto na questão de alimentação, quanto na questão de água e, claro, a partir disso, todos os cuidados que se possa ter, como a vacinação, cuidar da questão de pulgas e carrapatos, banhar esse animal. Se é um animal de pelo longo, precisa de cuidados diferenciados. O animal de pelo curto não quer dizer que não precise cuidado, mas é um pouco mais tranquilo em relação à tosa. Às vezes, a gente recebe em consultório animais de pelo longo que não são escovados, então eles têm muito problema de pelagem. Fora que no meio daquele nó todo ali tem uma umidade, daqui a pouco pode começar um problema de pele. Então, essas questões têm que ser cuidadas de acordo com o tipo de animal que cada pessoa tem. Tem uma pergunta só, Nicolas, para completar o que ela está falando, que o Moisés ele fez. A frequência dos banhos. Pois é. Então, agora eu fiz um curso de dermatologia, estou bem atualizada nas questões de pele, né? O que a professora sempre diz? O animal toma banho quando ele está sujo. Não existe mais uma frequência necessária de banho. Quando o animal vive somente dentro de casa, está limpo, não tem contato com terra, com sujeira, com nada disso, não existe uma necessidade desse animal tomar banho uma vez por semana. E aí os pet shops não curtem muito porque, enfim, né? O pet shop está ali para esse serviço, né? Mas para a necessidade da pele do animal não existe essa necessidade. Banho demais pode fazer mal? Pode fazer mal, tá? Tem animais que têm... E tem também animais que têm questões alérgicas ou problemas de pele, enfim, que às vezes o tratamento é o banho. Então, tudo aquilo que a gente fala que não é para dar excesso de banho, quando chega a hora de tratar, a gente pede para dar banho. Mas, claro, com produtos específicos que são para tratar aquele quadro. Então, às vezes é aquela questão, tu diz para não dar banho, daqui a pouco tu pede para dar banho. Tudo é dependendo de onde está esse animal e como é que esse animal é cuidado, esse pelo, tá? Às vezes a escovação do animal é mais importante do que realmente dar o banho. Só que eu acho que a gente entra um pouco mais na parte estética, enfim, aí talvez seja mais o pessoal do pet shop, que eu não tenho pet shop, tá, gente? Eu sou só veterinária, então essa parte estética, claro que a gente cuida de tudo isso e orienta, né? Mas assim, os pet shops às vezes têm uma visão um pouquinho diferente da gente. Ainda em relação à pele, a exposição ao sol é prejudicial? Como que funciona? Tem muitos animais que também têm aquela questão de lacrimejar, enfim, quais são as orientações? Os animais que têm pelagem clara, principalmente áreas que não são protegidas pelo pelo, animais de pelagem curta, né, podem vir a ter problemas de pele, inclusive câncer de pele, assim como as pessoas, né? Esse excesso de exposição ao sol, um sol num horário inadequado, pode dar problema. A gente normalmente vê problemas em pontas de orelha, ponta no focinho, né, em pálpebra, né, que são áreas que não são protegidas. Temos animais que gostam de tomar banho de sol de barriga para cima e ficam ali por horas no sol. E às vezes acontece realmente quase que uma queimadura solar. Os animais fazem reação de pele em frente a isso. Então, esse horário de sol, ele tem que ter cuidado, né? Não é um tempo exagerado a exposição solar que o animal pode ficar. E hoje em dia a gente também tem alguns protetores solares, né? Se o animal vai passear, tem o hábito de sair para passear com a pessoa, ou em alguns horários ficar realmente exposto na praia, né? Em períodos maiores, existe protetor solar para cachorro, né? Então, isso é uma
benefício que a gente tem na indústria farmacêutica hoje em dia, que pode nos auxiliar nessa questão também. Já que a gente está falando a respeito disso também, desse tipo de proteção e de questões farmacêuticas, a medicação para os animais também é um cuidado que é necessário, né? Porque muitas vezes a pessoa, eu acho que eu vou dar esse remedinho porque funciona para a pessoa, mas daqui a pouco para o animal pode dar algum outro tipo de problema. Inclusive, eu tô com uma paciente minha internada, tá? Uma cachorrinha que eu cuido desde filhotinho. E claro que foi na tentativa de tirarem a dor desse animal. Eles exageraram na dose do remédio. Essa paciente está internada, né? Ela fez vários quadros, né? Tanto de estômago quanto de intestino. Inclusive, afetou a questão do pâncreas, né? Então, essa cachorrinha está internada, sob cuidados, porque na tentativa de tirar a dor, foi usado medicação em excesso, foi usado 10 vezes a dose da medicação necessária para esse tamanho de cachorrinho. E realmente isso é totalmente inadequado. Nessas situações, quando precisa medicar, o ideal é que vocês entrem em contato com o veterinário de vocês, peçam uma orientação, o que a gente pode usar, né? Foi num final de semana, eles ficaram talvez com receio de ligar, não quiseram me incomodar, mas enfim, acabou acontecendo essa situação. E isso é bastante comum, né? Das pessoas usarem, quererem, na ânsia de quererem melhorar o que está acontecendo, usarem uma medicação que não é correta. E isso traz vários malefícios para o animal. Então, tem medicação que o animal pode realmente usar alguma medicação da linha humana, mas muitas vezes tem remédios que não são adequados e os problemas podem ser inúmeros. Bom, Monalisa, você comentou sobre a questão de praia. Quais são os cuidados ao levar esse animal para uma viagem? A gente sabe que tira da rotina, muda o ambiente, enfim, tem muitas praias que nem permitem que o animal de estimação vá até a areia. Quais são esses cuidados? Bom, então a gente sempre fala muito de cachorro, né? Vamos lembrar que os gatos também acompanham as famílias hoje em dia. E tem gatos que não são acostumados a viajar. Gato é um animal um pouquinho mais ambiente do que... Ele não faz essa questão tanto, às vezes, de sair. O gato gosta de ficar em casa, tanto que a gente faz muito mais atendimento a domicílio para gato do que para cão hoje em dia. Então, tem que cuidar e tem que observar se o seu animal fica confortável durante a viagem. Se esse animal fica agitado dentro da caixinha, porque o correto é que ele vá viajando dentro da caixinha com cinto de segurança. Então, se esse animal não está confortável ali, se essa viagem for um estresse para esse animal, né, e ele precisa realmente acompanhar a família, então que ele passe por uma avaliação pelo veterinário para ter as orientações corretas, às vezes até de alguma medicação, né, animais que enjoam durante a viagem, que vomitam, que vocalizam demais, eles tornam a viagem às vezes mais estressante do que precisaria ser. Então, tem como a gente melhorar tudo isso para dar condições desse animal viajar. Chegando na praia, então, realmente tem que controlar, né, e ver se esses animais podem ter acesso à areia. Tem algumas praias que isso é proibido. E eu vou dizer que eu não acho essa ideia tão ruim, tá? Pensando na saúde dos animais. Porque quando os animais vão para a areia, a gente sabe que tem muitos na praia, né? Eu vou usar, assim, a região nossas praias aqui. Muitos animais de rua também frequentam a praia, né? E eles não têm um tratamento de verminose, de pulgas, um controle de carrapato. Então, essa areia é muito contaminada. Animais que têm pele sensível podem entrar em contato com essa areia e também se contaminar. E muitas vezes a gente tem realmente uma demanda maior de consultas dermatológicas na volta das férias. Porque os animais tomaram banho de mar, que a água salgada pode vir a causar algum problema também. Então, se esse animal tiver contato com areia, tomar banho de mar, né, se isso acontecer, o ideal é que esse animal chegue em casa, que ele seja banhado, né? Aí sim a gente precisa de um banho para tirar aquele contato, né, de algum alergeno, de alguma coisa que poderia estar na água ou na areia, e então deixar a pele desse animal novamente limpa. Se o animal frequenta a praia todos os dias, sim, o ideal ainda seria dar banho todos os dias, por mais que a gente falou há pouco que o ideal não é dar banho tão frequente. É um caso específico, né? Mas se fosse para indicar, se eu te perguntasse assim, levo ou não levo, a indicação seria dentro da possibilidade. A minha indicação é que não, tá? Se for levar, coloca então uma canga ou uma esteira, alguma coisa que esse animal possa ficar deitado em cima e não em contato direto com a areia. E se ele tomar banho de mar, então banhar esse animal depois. Outra coisa que é bem importante, a gente tem que lembrar que na praia são muitas famílias, muitas pessoas, é gente passeando, é gente correndo, mais gente levando animais. Então, o nosso animal tem que ser dócil o suficiente para poder entrar em contato com essas pessoas e com outros animais e com um ambiente que não é o que ele está acostumado.
Eu acho bastante desagradável quando tem uma pessoa correndo, por exemplo, na beira da praia e vem um cachorro lá e vai nas canelas da pessoa tentar dar uma mordiscada, né? São animais que não são acostumados a esse ambiente ou que não gostam daquela movimentação. Assim como também tem animais que às vezes ficam ali numa barraca de praia latindo para o animal da barraca de praia do lado. E eles ficam se estranhando o tempo todo, causando ali, às vezes, uma situação de estresse para as próprias famílias, né? Então, acho que não é interessante quando a gente não tem um animal que está adaptado a isso. Vamos acostumar, então, esse animalzinho com outras pessoas, com outros ambientes, deixar esse animal propício para este ambiente. Bom, outra questão é em relação aos animais que moram em apartamento, ou seja, em lugares fechados. Quais são as orientações? Eu tenho relatos de amigos, por exemplo, que o cão fica estressado, morde sofá, faz bagunça, volta para casa de noite e está tudo revirado. Por que isso acontece e como minimizar esses problemas? Aí a gente entra bastante na parte do comportamento animal, né? Não é exatamente a minha área de trabalho, mas a gente tem os adestradores aí hoje em dia que estão para nos auxiliar. Esses animais, eles, se estivessem em vida livre, eles teriam atividades o dia todo. Eles iam estar caçando, eles iam estar procurando água, eles iam estar na sua matilha, enfim. E o que a gente fez? A gente pegou esses animais e trouxe para dentro de casa. Então, eles têm essa coisa, eles têm uma energia para ser gasta, eles têm uma atividade diária que deveria ser feita com eles. Quando esses animais ficam confinados, se a gente não dá uma coisa para eles fazerem, eles arranjam o que fazer. E aí eles vão lá e vão comer um sapato, um pé de mesa, vão destruir uma cortina, vão acabar com o sofá. Então, eles acham alguma atividade, porque eles têm que estar em movimento. É muito importante para esses animais, então, que são mais estressados com ambientes internos e que não têm, às vezes, um espaço tão grande, que esse animal saia para a rua para fazer passeios, que esse animal saia para, às vezes, ficar até numa creche com outros cães, ter uma atividade de matilha, né? Isso é super importante para o cão, até para o próprio equilíbrio emocional dele, para ser um cão equilibrado, ter um cão que não é agressivo, ter um cão que é tranquilo em casa. Eu tenho clientes que me dizem, o dia que a gente passeia, ele chega em casa tranquilo, come, deita, dorme e é um dia legal. Tá um dia de chuva lá fora, a gente não consegue fazer uma atividade, não consegue sair, o cachorro destrói a casa. E isso tem sido cada vez mais comum, até porque a gente tem tido espaços menores, né? Nossas casas também diminuíram de tamanho em muitas situações. A gente ainda está em Lajeado, que é uma cidade que tem muita casa com pátio. Mas esses relatos de animais que moram em apartamento realmente, né, acontecem, ficam estressados e às vezes até o próprio animal se machuca dentro de casa. Porque ele foi arranjar alguma coisa para fazer, daqui a pouco ele mexeu num fio elétrico, daqui a pouco ele foi lá e mexeu em alguma coisa que caiu em cima dele, enfim, né? Então tem que cuidar. Até em relação a essas atividades, existe alguma recomendação? Daqui a pouco varia de acordo com o porte, mas de quantas vezes passear com o cão por dia? Como que se dá essa atividade? Pelo menos 2 passeios diários, né? Isso seria, assim... O ideal seriam 3. Pelo menos 2. Né? Sair de manhã para o animal até fazer suas necessidades. Às vezes tem animais que são acostumados a fazer na rua, que não fazem dentro de casa. O ideal, se ele só faz realmente as necessidades na rua, tanto o xixi quanto o cocô, e, enfim, no horário do almoço, poder sair também, né? Não ficar se segurando até o final da tarde. Às vezes a gente fica preso no trabalho, não consegue chegar num horário bom o suficiente. Esse animal passou a tarde inteira lá se segurando, né? Então, isso também faz com que a gente estresse o corpo do animal. A gente força ele a uma coisa que não é o seu natural. Então, pelo menos 2 vezes passeios diários. E não é um passeio de ir até a esquina e voltar. Isso é um passeio que gaste energia. É um passeio de 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, dependendo do tipo de animal que a gente tem. Um animal de companhia pequenininho, 20 minutos, 25 minutos, está ótimo. Agora, um animal que tem grande energia. Vamos falar um pitbull dentro de casa. Esse é um animal que precisa de uma atividade muito maior na rua. Então, ele precisa de pelo menos 2 horas de atividade de manhã e 2 de noite, porque senão realmente ele vai destruir a casa, né? Sim, salvo as exceções. A gente tem animais, tem pitbulls em casa que são super tranquilos. E às vezes a gente tem um pequenininho que mesmo fazendo 20 minutos de atividade diária não é o suficiente para ele. Então, cada caso um caso, mas a gente tem que ver a necessidade específica da raça, sempre antes de adquirir um animalzinho, saber o que a gente está colocando para dentro de casa, sabendo e assumindo essa responsabilidade de ter atividade física de acordo com o que o animalzinho precisa. Uma pergunta aqui de ouvinte: é normal os gatos emagrecerem no verão?
Tem animais que se alimentam um pouco menos no verão e aí acabam perdendo um pouco de peso. Nós não estamos falando aqui de perda de peso drástica, eu espero, tá? Toda perda de peso que é muito a olhos vistos, isso normalmente requer um acompanhamento veterinário para realmente a gente ter certeza que não tem outra coisa acontecendo. Pode ser que no verão esse animal tá começando com uma doença que está deixando ele sem apetite, então vai ter o emagrecimento. Então, quanto antes a gente conseguir saber se isso está sendo normal ou patológico é o ideal. Sempre procurar o auxílio do veterinário para tentar entender o quadro. Eu acho que é muito importante que a gente faça esse contato com a Monalisa, justamente porque muitas pessoas têm animais e têm essas dúvidas, mesmo tendo, né? E por isso que é importante, Monalisa, que quem tem um animal de estimação tenha um acompanhamento de um veterinário de confiança, para quem possa, até nesses casos, como tu comentou antes, não, a pessoa não quis incomodar, talvez, mas se é o veterinário ou a veterinária ali de confiança, ele não vai se importar de dar essa orientação, pelo menos né, algo emergencial. Então, é importante ter esse acompanhamento. É muito importante, tá? A saúde do animal, como a gente está preocupado com nossos bichinhos e a gente quer ter nossos bichinhos por muitos anos, esse acompanhamento é muito importante. A gente começa fazendo acompanhamento desde o filhote, quando a gente começa com as vacinas iniciais, né? A gente passa por toda a vida do animal com as vacinas anuais. Vamos lembrar que a vacina é uma vez por ano a vida toda, né? E a partir de lá, 7, 8, 9 anos, dependendo da raça ou porte desse animal, a gente começa com os check-ups anuais, que são os acompanhamentos de saúde. Às vezes, visualmente, o animal está na sua rotina normal, mas quando a gente vai fazer um exame mais específico, a gente começa a ver pequenas alterações iniciando. Então, é hora da gente, às vezes, mudar uma alimentação, orientar para alguma coisa diferente, e esse animal não vir a ter um problema num curto prazo. Esse animal tem uma longevidade muito maior. Então, essa é a importância da gente fazer o acompanhamento dos exames. Realmente, visualmente, quando a gente, né, o animal está mostrando o sinal clínico de que ele não está bem, a gente já está correndo atrás da doença. Quando a gente consegue prevenir ou pegar bem no início, quando ainda o animal não está apresentando nenhuma manifestação no dia a dia, é muito mais fácil da gente trabalhar esse animal e fazer tudo para que ele consiga, então, ter uma qualidade de vida por muitos anos. Nosso ouvinte fala que cães que ficam em apartamentos têm que sair todos os dias, no mínimo, aí 15 minutos de caminhada, tá dizendo a nossa ouvinte. Ela disse que também pode dar bolas e bichinhos de pelúcia. Ela disse que tem uma Fox, nunca estragou nada. Faz, inclusive, as necessidades no box do banheiro. Ensinou a fazer no box. É a nossa ouvinte que escreve pra gente. Só não se identificou aqui, mas trazendo esse relato. Todo o enriquecimento ambiental que a gente pode fazer para os nossos bichinhos, ele é super importante também para desestressar eles. A gente comentou há pouco, né, em dias de chuva que o animal não consegue sair. Então, atira uma bolinha para ele dentro de casa, coloca um brinquedo, pega essa própria alimentação que ele tem, vamos dizer que esse animal come ração. Pega essa ração, tritura no liquidificador, faz uma pastinha, coloca em forminhas de gelo agora no verão, né? Ele vai estar comendo ração e água e oferece isso para ele ficar mais tempo comendo, ele perder mais tempo comendo. Existem os comedouros em labirinto, que parece aqueles dedinhos dentro do prato, que o animal demora para comer. Não quero gastar com esse tipo de coisa. Pega a caixinha de ovo que vem ali, o ovo no supermercado, larga a ração ali por dentro, deixa ele demorar para comer. Fazer esse dia ficar mais interessante, oferecer opções, pegar uma garrafa PET, fazer furinhos, colocar uma ração dentro, ele girar essa garrafa PET e aos poucos ir caindo uma raçãozinha e outra. Então ele está brincando, ele está fazendo alguma coisa, ele está em atividade. E isso também é muito importante, essas atividades que a gente coloca o nosso bichinho para fazer nos animais mais velhos. Porque a senilidade começa a afetar a parte cerebral, a coordenação motora, e a gente treinando isso nele, dele ter que caçar o alimento, dele ter que fazer algum esforço para se alimentar com um pouco mais de tempo, ter que procurar a comida dele, isso é muito interessante para a parte psicológica do animal também. Então, essa questão vale muito a pena a gente fazer. Não tenho nada disso. Pega um pano que tu tem em casa, coloca uma ração dentro, enrola bem esse pano e deixa ele desenrolar o pano para pegar aquela raçãozinha que está lá dentro. Então, a gente não precisa gastar com brinquedos se não é esse o objetivo. Tem como a gente adaptar brinquedos, né, com as coisas que a gente tem em casa. A tutora da Fox é a Cleusa, que mandou a mensagem aqui. E também, para fechar, a Ellen, ela está pedindo mais informações, contatos da sua clínica, se tem rede social, Instagram, enfim.
A gente está no Instagram com a VET São Francisco Lajeado. É só procurar a gente que está lá. E qualquer coisa também tem o meu telefone que fica à disposição, que é o 999460530. Aqui em Lajeado, então, né? Eu sei que a rádio atinge vários locais diferentes. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Ou podem mandar para a rádio também, que a Rita pode me encaminhar alguma coisa Com que certeza. surgir. Podem mandar aqui pro estúdio, ou liga na rádio, fala conosco também nas nossas redes sociais, que a gente também encaminha para a Mona Lisa. À medida do possível, a gente vai respondendo e tentando orientar e ajudar vocês da melhor maneira possível. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com a veterinária Mona Lisa Ledur, 24 anos 24 anos de profissão. E a gente sabe do trabalho que a Mona Lisa eu conheço pessoalmente em função de levar os meus doguinhos, né, que são cuidados pela Mona Lisa, o Manolo, que viveu 20 anos sob os cuidados da Mona Lisa, sinal que foi bem cuidado, Isso né? significa dizer que viveu quanto? Tem uma tabela bem legal lá na verdade, clínica. A gente não falou das tabelas. Eu tenho uma tabela 20 anos. bem legal, deve dar mais ou menos os seus 80, alguma coisa assim. Olha aí, ó, eu tenho uma tabela bem interessante lá, que assim, de cabeça realmente acabo não me lembrando. Cada ano dá 6, 7 anos, como se diz? Depende em que fase da vida que o animal tá. Então é uma tabela bem atualizada de acordo com a idade e com o porte do animal. Então tem as suas variações, né? Mas é mais ou menos isso. Então, sim, ele viveu muito, foi muito bem cuidado. Eu sempre acho que é uma via de mão dupla. Não adianta o veterinário orientar e dizer tudo o que tem que fazer e como tem que ser se as pessoas em casa não colaboram. Na frente do veterinário, eles dizem que fazem tudo direitinho, tudo certinho, e em casa realmente isso não acontece. Então, sempre a gente está aí para orientar e ajudar as pessoas da melhor maneira possível, mas as pessoas também têm que querer isso, né? Também tem que colaborar com a gente e fazer realmente o que a gente pede, solicita, enfim, né? Estamos aí para colaborar com todos. Tá certo. Muito obrigada, Mona Lisa Ledur. Participou conosco hoje aqui no Troca de Ideias, na entrevista de hoje, a veterinária Mona Lisa Ledur. 11:02, 26,1 a temperatura. Vem aí o Independente Notícias, o intervalo, e já voltamos.